Prazer de ter com a gente o professor Adriano, que é professor titular do Instituto de Física da USP de São Carlos, né? E que vai comentar para a gente uma série de questões a respeito sobre procedimentos para desinfecção, esses itens que a gente traz para casa, uma série de questões na parte higiênica. E depois vamos comentar também sobre a questão de medicamentos, né, sobre também um assunto que está muito agora, que é o reposicionamento de fármacos, que é uma coisa importante que ele vai nos explicar. Então, eu já passo a palavra para o professor Adriano, para que ele possa dar início às explicações e depois a gente vai entremeando com perguntas, ok? Pode começar, professor Adriano. Bom, boa tarde, Hélio. É um prazer participar desse bate-papo, né, com você hoje aqui, com os colegas do IVPESP e com todos que estão aí nos assistindo no YouTube. De fato, a escolha do tema, ela é fundamental, né, o que está presente hoje na vida de todos nós, né, e como mudou a nossa vida aí nos últimos tempos, em função, então, dessa questão, então, do coronavírus e o combate hoje à Covid. Então, entre os assuntos, né, que envolvem a ciência, em particular a química medicinal, nós temos uma diversidade de coisas para conversar e tentar trazer algumas informações e alguns debates que acontece no nosso dia a dia em relação a higienização e desinfecção, né? Todos nós hoje estamos muito mais interessados nesses assuntos e precisamos aprender algumas coisas, né? A primeira delas, obviamente, isso já é de conhecimento de todos nós, é a questão da higienização das nossas mãos, né? Aqui está provavelmente o principal meio de infecção quando a gente fala em superfícies e no nosso dia a dia. Então, o que nós precisamos? Lavar bem, né, as mãos, acho que isso vem sendo dito repetidamente, então nós temos que lavar as mãos com água e sabão, isso já é suficiente. No começo houve uma grande procura e polêmica em relação ao álcool em gel, que nós vamos mencionar daqui a pouco, mas em qualquer ambiente que você tiver, na sua casa, se tiver que ir ao trabalho, se tiver que sair à rua por alguma razão, que não é recomendado, nos dias de hoje você sempre tem a opção de lavar as mãos com água e sabão, certo? Então, eu trouxe aqui, para esse debate com ele, alguns produtos, não vou fazer propaganda de nenhum, mas nós vamos discutir aqui, por exemplo, o sabão em líquido. Sabão líquido, ele pode ser utilizado para lavar as mãos, sempre que a gente tiver contato com alguma superfície, pegou alguma coisa, alimentos, chegou em casa, vai sair, sempre a higienização ela é importante. Uma alternativa também é o álcool em gel, que nós vamos comentar daqui a pouquinho como que é apropriado isso. Então, uma boa higienização das mãos, ela é importante. E depois, por exemplo, em relação a compras e alimentos, eu participei de um outro debate que teve muito dessa questão, né? Como é que eu posso higienizar as compras? Todos nós temos, durante essa parada, de ir no mercado, ir numa farmácia, adquirir alguns produtos, como é que a gente pode manusear isso e lidar, então, com esses itens na nossa casa. Então, nós devemos lavar, né, os utensílios sempre de cozinha e todas as superfícies onde essas coisas têm contato. É útil também que se use água e sabão. E a gente pode considerar para limpar, por exemplo, superfície em casa, água, sabão, desinfetante em geral. Se você tiver papel toalha descartável, ele é bastante interessante para limpar superfície. Se você tiver que usar uma toalha, ou seja, de tecido, depois você vai lavar isso em máquina, né, apropriada, de preferência com água quente, se o tecido permitir.
Outra questão aí que eu tenho visto, aí o pessoal tem colocado, né, lavar os alimentos, por exemplo, frutas frescas, vegetais, poxa, eu não vou mais comer isso porque pode ter o vírus, como é que eu faço né, para conseguir eliminar? Isso não tem problema nenhum, você vai fazer uma lavagem com água corrente, inclusive com uma esponja, se tiver, você pode passar no alimento, deixar correr bastante água, e aí você vai poder fazer uso dessas frutas e vegetais sem problema nenhum. Não é recomendável que se use sabão nesses casos, porque pode ficar resíduo nessas superfícies, né? Simplesmente uma esponja limpa já é suficiente. Nós temos, por outro lado, a possibilidade de usar água sanitária. Muitas pessoas já ouviram, já comentaram também sobre isso. Água sanitária, eu vou mostrar aqui para vocês, todo mundo conhece, né? Esse recipiente aqui de água sanitária, não vamos fazer propaganda, mas é uma solução que contém o quê? É sempre importante a gente olhar aqui as informações que são fornecidas pelo vendedor, certo? Principalmente aqui nesse caso, em relação à proporção de cloro ativo que está presente nessa água sanitária. Essa aqui, por exemplo, 2%. Geralmente eles variam entre 2% e 2,5%. Mas você não pode pegar essa água sanitária e jogar lá direto no seu alimento e passar na sua mão, porque a concentração aqui ela é alta. Você deve dissolver essa água sanitária de uma maneira bem simples, uma colher de sopa, que tem em torno aí de 10 ml, e 1 litro de água. Você faz uma solução. Pode pegar uma garrafa grande, colocar isso 1 litro, e essa água você pode usar para higienização e também pode usar para desinfecção dos alimentos em geral, sem nenhum problema. Depois passa na água corrente e você pode utilizar. Não deve usar os alvejantes, os outros também, que são comercialmente aí disponíveis, porque eles têm outras coisas também nas suas formulações. São muito bons para limpar, são muito bons, né, para limpar superfícies, mas a gente deve evitar o contato desses alvejantes e desinfetantes em geral em alimentos. Ouvi também comentários se passar vinagre, por sua vez, seria eficaz. Não é eficaz. A desinfecção de alimentos é boato, e assim por diante, né? Então, esse é um cuidado bastante expressivo, mas o que é mais complexo, na minha opinião, na minha própria experiência no dia a dia, são várias formas que você tem para se contaminar se você estiver no ambiente próximo de outras pessoas. Se você vai a um supermercado, por exemplo, você vai passar ao lado das pessoas. Hoje é recomendado, né, pela Organização Mundial de Saúde, aqui no estado de São Paulo, o uso da máscara. Então, você tem que usar a máscara, e o uso da máscara, por mais simples que pareça, não é. Uma vez que você coloca a máscara, você não deve mais ter contato de maneira nenhuma com as suas mãos no rosto, principalmente nos olhos, que ficam expostos, e é o que mais a gente vê por aí. Eu saio na rua, eu vejo, a pessoa pega, tira a máscara, bota a máscara, mulher passa a mão no cabelo, no rosto, bota a máscara de novo. Imagina qual é o significado de usar essa máscara realmente como uma barreira de proteção às gotículas que porventura estiverem no ambiente, no espaço que você está presente, não ter o contato, então, com a mucosa, né, boca, nariz, enfim, para sua proteção. Você deve chegar em casa, tomar cuidado ao retirar a máscara, botar imediatamente num balde com água e sabão também, se quiser botar água sanitária, sem problema, e fazer a desinfecção sempre das mãos, depois lavar o rosto. Então, são vários cuidados que a gente tem que ter no dia a dia. As roupas, né, que a gente utiliza para sair, não adianta só ter cuidado com a máscara, não botar a mão, e aí a camisa, aí você chega, deita no sofá, vai para o seu quarto, deita com a roupa, é a mesma que você estava usando quando você estava com interesse de proteger as suas mucosas. Então, qualquer tipo de contato, ele pode, eventualmente, causar algum problema. Higienização da casa, né? As pessoas comentam muito, né?
em relação à limpeza de várias superfícies, superfícies mais macias, por exemplo, tapete, cortina, almofada. Você pode usar água e sabão, se esse tipo de superfície permite. Você tem vários outros produtos desinfetantes de superfícies, né, como esse tipo de aerosol aqui, bastante conhecido. Não vou fazer propaganda também, mas coloco aqui para vocês. Isso pode ser utilizado também como um bom desinfetante de superfícies, né, de maneira bastante eficaz. Lavar superfícies macias em máquina de lavar roupa ajuda bastante também, se for possível, com água quente também, é sempre interessante. A gente deve ter cautela em outros lugares da casa, especialmente no caso se tiver alguém ou contaminado com a Covid ou com alguma suspeita disso, porque na casa, em muitos lares, vivem várias pessoas, então a gente tem que também ter esse cuidado. Se a pessoa está com alguma suspeita, está com algum sintoma, ela tem que ficar isolada, num lugar que tenha uma ventilação apropriada. Esse é um outro procedimento bastante importante. Como que você pode isolar essa pessoa das outras? A gente não tem, né, uma disciplina tão grande para ficar esperto a todos esses cuidados especiais que são necessários, né? Por exemplo, daí para limpeza de superfícies duras, que são, por exemplo, tocadas com mais frequência, como mesa, maçaneta, interruptor de luz, que toda hora você vai lá, liga, desliga. Então, esse é o tipo da desinfecção que é indispensável, né? E tem uma série de produtos de limpeza para isso, né? Alvejantes que já vêm prontos, né? Como esse, simplesmente você pega, passa no paninho, já vai lá e pode limpar. A água sanitária é sempre apropriada também, então, nesse caso de limpeza de superfície, você pode colocar uma quantidade maior de água sanitária, de 2 a 4 colheres, sem problema nenhum, e essas superfícies elas devem ser desinfectadas porque as pessoas entram e saem e, obviamente, elas tocam nelas o tempo todo, né? A gente pode usar o álcool etílico líquido também, que é vendido em supermercado. A gente só tem que ter o cuidado para que ele tenha pelo menos 70% de álcool, né, na sua concentração volume, porque esse, né, uma concentração de 70, um pouco maior, ela é útil para desinfecção dessas superfícies, né? Já numa concentração menor, como é comumente encontrada aí, de 46 GL, alguma coisa do tipo, ela não é recomendada para desinfecção. Não sei se para iniciar, Hélio, está razoável isso. Eu penso que outra coisa que eu queria que você abordasse, que é uma coisa que também está sempre muito discutida, é a questão da temperatura na questão do vírus. Há muitas publicações, uma que inclusive eu vi agora recentemente, que no caso brasileiro, em contraste com o que está acontecendo no hemisfério norte, né, que está frio, que eventualmente o vírus ele não tem mesmo o ritmo de propagação, né, numa temperatura mais alta do que na temperatura mais baixa. Você que tenha olhado, como vê essa questão? Eu também tive a oportunidade de olhar alguns relatos que discutem esse assunto, mas o que a gente tem observado é um agravamento do quadro geral, né, da pandemia. Então, tem um aumento muito expressivo no número de infectados e de casos fatais. São hoje no mundo mais de 2 milhões de casos confirmados. A gente sabe que esse número é de algumas ordens de grandeza maior, porque a testagem em vários lugares é baixa. Ontem chegamos a 140 mil mortes. E no Brasil já são o quê? Em torno de 30 mil casos, eu imagino. Somente ontem mais de 3 mil. De novo, nós testamos muito pouco. Esse número é bem maior. Então já chegamos o quê? Aproximadamente 1.800 casos fatais. Então, de fato, essa questão de temperatura, está mais quente, está mais frio, no momento não está sendo tão relevante porque
a epidemia está com um poder de disseminação muito grande, alcançando todos os nossos hemisférios aí, com números cada vez mais expressivos enquanto o tempo passa. Então, eu ficaria bastante esperto em qualquer região aí. Eu acho que o risco hoje ele é altíssimo, né? E as pessoas têm se descuidado um pouco da questão do isolamento, de ficar em casa, e isso só vai agravar o problema em número de casos que nós vamos ter nas próximas semanas aqui no Brasil. Mas no que diz respeito, por exemplo, você fazer a desinfecção com água quente, qual deveria ser a temperatura para que, eventualmente, você eliminasse o vírus para usar esse procedimento? Tem alguma temperatura definida? A temperatura que essas máquinas utilizam, elas variam de acordo com o tipo de material, superfície que você pode escolher, pelo menos essas mais modernas, né? Eu não tenho muita experiência no uso delas, mas é indicado, né, para promover a desinfecção de uma forma mais razoável, que você utilize essa temperatura aí, que geralmente vai girar em torno dos 70, 80 graus, aí, eu imagino. Entendi. Bom, a outra questão, isso é uma dúvida que várias pessoas já me comentaram, é assim, quando você, então, vai na feira, né, você compra mamão, você compra manga, você compra verduras, né, e vai trazer para dentro do apartamento. Qual que é o procedimento para especificamente esses itens, né, você ter o cuidado antes eventualmente, de consumir esses produtos? Essa é uma questão que as pessoas se preocupam bastante. Nós já vimos aí em reportagens, né, em leituras, pessoas, não vou mais comer fruta, não vou mais comer verdura. É bem pelo contrário, você deve continuar consumindo esses itens, porque eles vão te manter no estado de saúde, seu sistema imunológico vai ficar mais forte. Então, o que você tem que fazer? Você comprou fruta nova, trouxe alguma verdura, você chega na sua casa e vai lavar com água corrente. Você pode pegar uma esponja que você pode guardar para essa finalidade, uma esponja novinha, limpinha, você pode passar na superfície da fruta sem problema nenhum, e como eu comentei anteriormente, você pode passar também a água sanitária naquela concentração que você prepara. Você pega a água sanitária, uma colher dessa água sanitária, que está a 2% aqui, de cloro ativo, você tem essa informação aqui, certo? Você dissolve, então, em 1 litro de água, ou 2 colheres em 2 litros, que seja, e você vai utilizar, então, para também lavar a sua fruta, seu vegetal, e depois você passa a água corrente novamente e está 100% para o uso, sem nenhum problema. Não deve usar sabão na lavagem de frutas e vegetais, muito embora eu tenha visto por aí as pessoas recomendando o uso, né? Mas ele não é o mais apropriado e é desnecessário nesse caso. Uma boa lavagem com água corrente, uma esponja já deve resolver, até porque não existem relatos, né, de transmissão de vírus e esse tipo de coisa por meio desses alimentos, mas é sempre apropriado a gente tomar cuidado e fazer a desinfecção corretamente. O uso de detergente é apropriado também, naturalmente, né? Detergente. Sim, sim. Que a gente lava a louça, tal, normal, né? Isso, aqui, por exemplo, você tem o sabão líquido, aqui você tem o detergente. Você pode utilizar os dois, né? Se fala muito mais da água que sabão, porque a origem, né, do produto, né, do ácido, é um pouquinho diferente da do detergente, mas para uso geral os dois são apropriados. Sabão em pedra, seja de coco ou normal, ele também pode ser usado para lavar a mão? Pode, sem problema nenhum. Sim. Sabão com água está valendo para qualquer finalidade. Ele, de fato, o vírus, né, ele tem um envelope, que é uma camada lipídica, que não resiste à ação do sabão e da água. Então, ele é removido completamente. Por isso que o pessoal fala, às vezes vai lavar a mão, vai lavar o alimento, dá um tempinho, não faz aquela lavada rápida,
Deixa 10, 20 segundos o sabão ficar em contato com a mão, com o alimento, que garante 100% a desinfecção. E, por exemplo, eu compro leite de caixinha, né? Vamos dizer, chega isso aí. O que eu preciso fazer com a embalagem? Eu preciso lavar a embalagem ou não? Essa é a decisão que você vai ter. Se a gente for lavar tudo que chega em casa, vai ficar o dia inteiro lavando coisa. Aí vai dar um pouco da necessidade do entendimento de cada um. Porque eu vi relatos de que realmente o vírus no papel, ele tem uma sobrevida bem menor do que, por exemplo, numa superfície como metal e tal, né? Aí fala, olha, se você deixar aí 2, 3 horas, entendeu? Esse leite que você comprou, né? E depois, eventualmente não seria necessário. Existe alguma coisa nesse sentido ou não? É uma forma realmente de transmissão que não é nem mencionada em lugar nenhum, eu nunca vi. O que às vezes as pessoas fazem é ter o álcool líquido naquele borrifador especial. Então você comprou 3, 4 caixinhas de leite, você vai lá, borrifa e guarda, isso já é suficiente também para uma desinfecção, mas esse é um assunto complicado, como eu te disse, porque no nosso dia a dia, se a gente for pensar agora que vai ter exatamente que lavar tudo, fazer uma desinfecção completa, a gente vai passar o dia inteiro lavando e passando álcool, mas em certos casos o cuidado ele é necessário, principalmente quando você vai fazer compras e tal. O supermercado geralmente é um local que tem muita gente, pelo menos a experiência que eu tive pessoal, você tem que escolher um pouquinho o horário mais tarde ou ir bem cedo, porque certos horários as pessoas simplesmente, aparentemente, não estão muito preocupadas, né? E aí que eu fico mais preocupado ainda com esse pessoal que não toma cuidado, né? Porque esse é um jogo que você tem que olhar para os dois lados, mas como regra, Hélio, a desinfecção ela é sempre necessária para qualquer tipo de superfície que você coloca, por exemplo, dentro da sua casa. Muitas pessoas têm adotado até, por exemplo, tem um alimento embalado em alguma coisa plástica, tudo a pessoa também quer, vai lá, passa o álcool, limpa, você fica com 100% de garantia nesses casos, né? Então, isso vai dar de cada um como quer fazer, né? Questão de máscara e luva, como é que você vê a utilização disso? Isso deve ser feito sempre quando você sai na rua, por exemplo, sai da sua casa? Sempre, sem dúvida nenhuma. Hoje, a recomendação da Organização Mundial da Saúde, do nosso Ministério da Saúde, é o uso das máscaras, né? Nós temos as máscaras cirúrgicas, e essas devem ser apenas para a utilização das pessoas que estão contaminadas, né, com a Covid, né, desenvolveram a doença, e para os profissionais de saúde. Infelizmente, houve, né, uma correria aí no mercado e esse produto sumiu. Então, as pessoas que precisam no dia a dia, os profissionais que estão lá, arriscando a sua vida e fazendo esse trabalho extraordinário, muitas vezes estão sem acesso a esse tipo de equipamento essencial, né, de proteção, que é o EPI, que a gente chama. Uma outra alternativa, eu trouxe aqui para mostrar, é a máscara caseira. Certo? Essa foi produzida. Essa é de sua autoria? Não, na verdade, eu roubei a autoria da minha esposa, na verdade, ela que faz as máscaras, ela que tem essa habilidade, mas eu fui aprendiz de costureiro por um dia, então eu fiz uma máscara e tal, né? Ela não aprovou, certamente não aprovou, mas essa é uma máscara que dá para ser feita em casa, e esse é um trabalho social importante que a gente tem feito, que ela, na verdade, tem feito, é fazer máscaras e distribuir gratuitamente para a comunidade. Claro que não dá para fazer num número tão grande, mas é um trabalho importante. Então, essa é uma das máscaras a gente pode fazer na nossa casa, e ela serve de fato, já tem relatos aí bastante importantes que mostram, né, que você utilizando a máscara, e se tiver na frente de outra pessoa e também está usando a máscara, por exemplo, no mercado, alguma coisa, e você passa por essa pessoa, o risco de
contaminação por meio daquelas gotículas, né, que se espalham pelo ambiente, vários estudos mostrando 1 metro, depois 2 metros, depois você lê um novo estudo, já são 6, 8 metros, daqui a pouco você não pode mais ficar no ambiente com ninguém, mas de fato protege muito. Mas, Hélio, o que eu quero chamar a atenção é como as pessoas usam incorretamente essas coisas. Não, você vê, já vi no mercado, outro dia tinha uma senhora lá de máscara e tal, acabou que toca o celular, o que ela faz? Tira a máscara para atender o celular. Ou seja, estava pegando lá os produtos, tira a máscara, pega o celular, fala, volta, e vai lá e depois eu encontro ela mais para frente, está de máscara de novo. Certamente é um método de uma barreira que não vai ser muito eficaz, principalmente pelo contato com as mãos, e talvez agora a gente se dê mais conta no nosso dia a dia como a gente leva as mãos ao rosto, né? Uma coisa impressionante. E o que é recomendado, na verdade, uma hora que você coloca, eu vou só mostrar aqui como exemplo, rapidamente, você coloca a máscara. Você coloca a máscara e a partir do momento que você está com a máscara, você não deveria mais tocar no seu rosto, coçar olho, nada, e principalmente se você tiver num ambiente, farmácia, supermercado, que você está pegando coisas. Não adianta a gente querer ir para casa e lavar tudo por medo da contaminação, mas no momento que você teve acesso, pegou, você estava lá. Como eu falei, aí a pessoa tira, coça. Chegou ao cúmulo outro dia no programa de televisão, eles mostraram uma pessoa fumando com a máscara. Puxou a máscara de lado e estava aqui, ó, na rua fumando de máscara. Então, são cada coisa, porque falta um pouco do entendimento, que não é simplesmente colocar a máscara e está resolvido. Você cria um superpoder e não vai se infectar. É pelo contrário, você está, obviamente, conseguindo uma barreira de proteção que vai te permitir ficar de uma forma mais protegida, mas tem diversos outros cuidados que, se não forem seguidos, não adianta muita coisa. A utilização de luvas, mesma coisa, você pode utilizar a luva. Eu vejo que as pessoas às vezes vão no mercado de luva, numa farmácia, pegou os produtos, colocou tudo, depois tira ali na saída, passa um álcool gel e vai embora, perfeito. Foi uma barreira a mais, um método de proteção. Mas não adianta você pegar, tirar a luva e botar ela no bolso, porque vai usar mais tarde de novo. Danou-se tudo, né? Então, a gente tem que ter um cuidado aí, porque o ambiente está 100% do tempo nos colocando desafios. E um momento que você errar e teve contato com o vírus, já era. E no dia a dia a gente sabe que esse é um desafio considerável, né? Bom, vamos então, Adriano, dar agora para a segunda parte, que tem a ver com essa questão dos medicamentos que hoje está aí em toda a mídia, né, sobre cloroquina e outras coisas. Então, eu queria que você comentasse um pouco, uma vez que essa é também uma das suas especialidades, essa questão, inclusive a questão que é essa questão do reposicionamento de fármacos, né, que é uma coisa que hoje também se fala muito e muita gente deve saber exatamente o que significa. Então, eu queria que você começasse por aí. A gente vive um momento aí de extrema gravidade do problema, que naturalmente causa um pânico geral. É o assunto hoje que está no nosso cotidiano e praticamente não se fala em outra coisa. Primeira coisa que eu quero deixar claro aqui, é importante ressaltar, no momento não há vacina e também nenhum medicamento específico para a Covid-19. Isso é ponto, certo? O que acontece? Nós temos hoje aí dezenas de medicamentos sendo testados por diversos grupos de pesquisa clínica, não somente aqui no Brasil, mas mundo afora, para tentar, obviamente, encontrar alguma alternativa terapêutica para o combate da Covid. Então, existe, por outro lado, a possibilidade, por decisão médica, de prescrever medicamentos com, por exemplo, utilidades distintas, das quais existe a aprovação,
para utilização, por exemplo, em hospitais e para pacientes que estão internados, né? Que esse é o caso que a gente tem observado hoje, que é aquela questão do benefício e risco em relação ao uso off-label de fármacos que já são conhecidos, ou seja, que tem a sua utilização fora das indicações que estão na bula ou em protocolos conhecidos, né? Mas aí, no caso, a prescrição ela é de responsabilidade do médico, né? Então, temos observados alguns casos aqui que temos hoje no Brasil de medicamentos que estão sendo utilizados dessa forma. Deve ficar claro que não existe ainda uma terapia comprovada e eficaz, embora a ciência, né, tenha evoluído muito, os cientistas estejam aí altamente engajados, trabalhando para que se possa descobrir alguma forma. E aí eu acho que você toca num ponto importante, como os fármacos são descobertos, como os novos medicamentos chegam para utilização, então, em humanos. Existe uma forma que é a inovação farmacêutica, quando você vai fazer a busca por um medicamento completamente novo, o qual, então, requer que você faça diversas etapas de pesquisa básica, ou pesquisa pré-clínica, como é chamado, até que você desenvolva um princípio ativo que te dá condições de passar para a fase de desenvolvimento, onde são realizadas as fases de pesquisa clínica de desenvolvimento, quando aquela molécula é testada em humanos, certo? Em relação ao reposicionamento, é hoje o que todo mundo fala, quando surgem nomes, por exemplo, como no caso da cloroquina, da ivermectina, hoje, mais recente, surgiu também a questão, como é esse Anitta. Como? Anitta. Anitta, Anitta, né, é o nome comercial de um medicamento que tem um nome que é nitazoxanida. É um nome complexo, pegou, né, como Anitta, obviamente no Brasil tem uma razão especial para isso, e também é mais um medicamento que já é conhecido, utilizado. O que acontece? Qual é a vantagem, né? Qual é a questão que está envolvida no reposicionamento de um medicamento? A primeira coisa, vamos definir, né? Ela é uma estratégia que é usada, né, para identificar novos usos para medicamentos que já são existentes ou medicamentos que estão em fase adiantada de desenvolvimento clínico. Quais são as vantagens, né? Uma das grandes vantagens é minimizar, por exemplo, o risco de insucesso, aquele processo que você vai utilizar. Por quê? Porque o medicamento ele já foi testado para aquele seu uso original em relação à segurança pré-clínica. Vamos lembrar, quando a gente fala de pré-clínica, nós estamos falando em modelos em animais. Já foram testados, então, e também na fase clínica. Fase clínica são testes em humanos. Então, no caso da Covid, essa pode ser uma opção mais segura, porque você já conhece o perfil de segurança, tanto para o bem quanto para o mal, ok? Isso. E outra vantagem, que é essencial nesse momento, é o tempo bastante reduzido de desenvolvimento. Por quê? Porque você não vai ter que fazer a fase de pesquisa básica, ou seja, identificar aquela nova substância, ela já está lá, já está pronta, você já tem toda a avaliação, então, de segurança feita nas fases pré-clínicas e clínicas também, bem como o quê? O processo de formulação daquele medicamento, como é que ele vai chegar no mercado para uso em humanos, e também o processo de produção em escala industrial. E muitas vezes é esquecido simplesmente em vários debates que são ditos, porque quando você identifica uma nova substância, você tem que passar por todas essas etapas. Como é que eu vou formular
esse princípio ativo, como é que eu vou conseguir produzir toneladas, e nesse caso da Covid, isso é mais essencial ainda, porque praticamente todo mundo vai ter que tomar, certo? Então, são de fato fatores bastante importantes que devem ser considerados no caso de uma pandemia mundial como a do novo coronavírus. E uma outra coisa que me chama a atenção também, quando a gente observa a literatura e todos os dados que surgem, né, Hélio? Cada dia a gente tem um monte de informações novas, às vezes é até difícil, né? A gente fica lendo artigos, informações, tenta buscar boas informações, ter uma opinião formada para poder discutir os assuntos, como a gente está discutindo hoje, mas o tratamento de certas doenças, por exemplo, com fármacos reposicionados, ele pode incluir o uso do que a gente chama de combinação de medicamentos. Um exemplo muito claro disso é no caso da terapia do HIV e AIDS, que vem lá da década de 1990, no que se chamava de coquetel de medicamentos. Um único medicamento ele não era suficiente para ter eficácia e combater a doença. Então você tinha que usar uma combinação. Talvez esse seja o caso que a gente vai observar no caso da Covid-19. Outra coisa, essa é uma estratégia que é pouco né, conhecida do público em geral. Reposicionamento de fármacos, praticamente ninguém falava nisso. Muitas pessoas pensam, já foi me perguntado várias vezes, se é uma estratégia nova que surgiu agora para dar uma alternativa aí para essa pandemia. Na verdade, também não é dessa maneira. Ela é uma estratégia que já é conhecida há algumas décadas. Eu vou dar um exemplo para vocês de um fármaco que chegou em 1987, chamado zidovudina, todo mundo conhece como AZT, que foi o quê? Originalmente considerada para o tratamento do câncer, mas que foi reposicionado como o primeiro tratamento aprovado para o HIV e AIDS. Então, é bastante importante a gente observar esse exemplo. Vamos dar outra, sildenafila, em 1998. Sildenafila é o famoso Viagra. Primeiro medicamento para o tratamento eficaz por via oral para a disfunção erétil. Também vem de um reposicionamento. Ela vinha sendo considerada para o tratamento da angina. Não deu certo, mas ficou em fase avançada de desenvolvimento clínico e foi reposicionado para essa outra utilidade. Um outro exemplo que chama a atenção de todos nós é a talidomida. A talidomida marcou uma tragédia na década de 50 que mudou os rumos da história da indústria farmacêutica. E ela é usada, foi aprovada no final da década de 90, na terapia do eritema nodoso leproso. Utilizado, então, no tratamento da hanseníase. E, mais recentemente, em 2006, também para o tratamento do mieloma múltiplo. Então, são reposicionamentos, fármacos já conhecidos para outras utilidades que acabaram, então, sendo reposicionados. Se a gente puder falar também, isso envolve o quê? Um investimento bem menor no final do jogo. Muito embora esse não deva ser um fator importante nesse momento. O medicamento vai ser um pouco mais caro ou menos, numa pandemia mundial, isso não vai ter claramente muita relevância. Então, como estratégia de reposicionamento, o que muda em relação ao desenvolvimento de um medicamento novo? A estratégia, ela consiste em 3 etapas fundamentais. A primeira é a contextualização da hipótese. Como que eu vou identificar uma nova molécula para essa nova indicação que eu quero? O universo hoje molecular é extremamente grande. Então você tem que saber como que você vai reunir os compostos para fazer esse teste e que estratégia você vai utilizar. Segunda etapa é a investigação dos efeitos da molécula em modelos pré-clínicos. No caso da Covid, eu tenho um modelo de infecção celular, você vai lá e vai testar seu composto direto, que é o que a gente tem na maioria desses casos que se tornam públicos. Você tem uma investigação ainda numa fase
que a gente chama que é feita no laboratório, no modelo in vitro, no modelo celular. Certo? E aí vem a terceira etapa, que é a etapa fundamental, que é o quê? Avaliação da eficácia em ensaios clínicos que a gente chama de fase 2. Porque você já assume que os dados de segurança que são testados na fase 1, na indicação original daquele medicamento, já é suficiente. Eu vou ter segurança já garantida para esse meu medicamento. Então, eu posso passar essa fase 1 e ir para a fase 2 direto. Quando eu vou, então, descobrir se aquele medicamento ele tem eficácia diretamente nos pacientes. E é o que a gente vê hoje em dia, um atropelo desse tipo de pesquisa, que ele é fundamental. Vamos lembrar que o padrão ouro para medicamentos, na pesquisa, né, de novos tratamentos, é a realização do que a gente chama do quê? Do ensaio clínico randomizado, nos quais o que acontece? Um grupo, que é designado aleatoriamente, vai tomar o medicamento que está sendo testado, certo? E um outro grupo recebe o que a gente chama de placebo, que não é nada. E aí você vai acompanhar como esses dois grupos evoluem durante o processo de tratamento, para você poder, de fato, entender o que acontece e tirar conclusões sólidas sobre, de fato, que eficácia ele tem no combate da doença, aquele medicamento, e qual é a segurança que ele pode proporcionar ao indivíduo que tomou o medicamento, certo? Então, no caso aqui da Covid, isso é essencial também, que seja avaliado. Então, obviamente, a gente tem que ter um cuidado muito grande em relação a isso e entender a contextualização do uso dessa estratégia. Não adianta eu simplesmente ter um resultado positivo in vitro, e eu posso te falar isso, Hélio, com muita segurança, eu posso pegar um conjunto aí de 2.000 substâncias de qualquer base de dados. Eu tenho certeza que no final de uma triagem em concentração única, num ensaio celular, eu vou ter um número grande de positivos. E aí eu posso pegar aquele melhor deles e dizer, nossa, encontrei uma nova molécula. É mais ou menos o que a gente observa que aconteceu nesse caso que foi anunciado hoje, e de outros que já foram anunciados em outras datas. A gente poderia entender aquilo como, de fato, uma molécula que deu um resultado positivo, mas no ensaio em laboratório. E de nada isso te garante que aquela molécula vai ter sucesso no final do processo. Me diz uma coisa também, a questão sobre exatamente ainda essas medicações que você colocou, essas drogas. Essa questão da dose, né, que é necessária para eventualmente ter um resultado positivo, como você falou, isso inicialmente é feito em animais, né, para depois passar para humanos, né? Essa questão daquilo que, por exemplo, o animal suporta e, eventualmente, o ser humano, em geral, isso aí, há diferenças ou não? Sim, sem dúvida, há diferenças. Sempre que você testa no modelo experimental em animais, ele já é um protocolo que é conhecido, um modelo que a gente chama padrão da doença-alvo, que vai te dar boas informações para você seguir em frente. A toxicidade foi relativamente baixa ou moderada, te dá a ideia que você possa avançar na pesquisa daquele medicamento. Se a toxicidade é alta em modelos celulares ou diretamente no animal, você não tem mais condições de continuar esse processo de desenvolvimento. O que acontece quando essas substâncias são testadas em humano, existe uma variabilidade que ela é considerável. Por isso que na fase 1 do processo de desenvolvimento, o que se faz é exatamente isso. Você avalia a segurança da utilização daquele novo princípio ativo, ou mesmo aquele que já é conhecido, em doses extremamente baixas no primeiro momento, porque você não sabe qual é o efeito que aquela substância vai ter, e depois você vai, com o passar dos dias, aumentando aquela dose até chegar na janela terapêutica, que vai ser útil para que ele possa exercer a sua ação farmacológica, que resulta no efeito terapêutico. Então, isso tudo tem que ser testado, esses ensaios, eles são muito importantes. Claro que essas substâncias que estão sendo agora selecionadas, e eu fiz ontem
uma pesquisa nas bases internacionais mais importantes, hoje nós temos em torno de 40 tratamentos sendo avaliados, em fases pré-clínicas avançadas e já em protocolos clínicos. Então, não é uma que está sendo muito comentada por uma razão A ou B ou outra. São vários e vários medicamentos. Eu imagino que esse número ele vai aumentar com o passar das semanas. Talvez não aumente no número total, mas vários deles vão sendo deixados para trás e outros novos estão entrando. E aí nós vamos ter. Hoje nós temos exemplos, como o mais comentado aqui, da questão da cloroquina, hidroxicloroquina. Nós temos o antiviral Remdesivir, coquetel de medicamentos antirretrovirais, lopinavir e ritonavir, que agora já estão sendo utilizados em combinação com o antiviral Arbidol ou então com ribavirina, que é utilizado no tratamento da influenza. Tem hoje combinação com interferon beta-1, temos uma série de coisas, que é utilizado, por exemplo, na terapia da esclerose múltipla. Tem o antiparasitário que você mencionou, a ivermectina. Temos o anticoagulante heparina, outros antivirais como a atazanavir, vapiravir, até o que mais recentemente, bastante comentado, o uso de plasma sanguíneo com anticorpos de pessoas que já se curaram do vírus. Então você vê aí que é uma multiplicidade de oportunidades, algumas na mesma faixa, outras completamente diferentes, que estão sendo todas avaliadas. Daqui a pouco, alguma vai mostrar, de fato, eficácia, mas isso tem que ser comprovado em modelos, ensaios pré-clínicos muito bem realizados e que esses protocolos sejam publicados nas revistas mundialmente conhecidas e que têm, obviamente, o impacto necessário para mostrar para a comunidade científica, para mostrar para os governantes e para os agentes de saúde que, de fato, aquela substância agora é validada e vai poder ser utilizada. Não, talvez, unicamente como uma solução, uma cura, um tratamento, mas também em combinação com outras que possam, de maneira sinérgica, entregar, no final desse processo, um tratamento mais eficaz, mais seguro e que, de fato, possa resolver. Essa é a expectativa hoje que o mundo todo tem. Porque, se nós olharmos para questões das vacinas, por exemplo, também não há vacina. E esse é um assunto bastante interessante, né? Porque a gente ouviu por tantas vezes, né, pessoas falando que queriam um mundo sem vacinas, né? Esse é o mundo que a gente tem hoje sem apenas uma vacina. Acho que não precisa dizer mais nada, né? Isso é algo que é muito importante. Então, as notícias mais recentes que nós temos em relação a vacinas, eu acho que tem uma colaboração muito promissora entre as empresas GSK e Sanofi, que tem muita experiência nessa área. Então, eles estão planejando a realização de ensaios clínicos, mas veja só, isso para o final desse ano. Com a possibilidade, se tudo der certo, são vários modelos que eles estão testando, eu tive acesso ao trabalho, bastante interessante, para ter uma nova vacina no segundo semestre de 2021. A Pfizer também anunciou que está fazendo vários testes para começar a triagem clínica em humanos a partir de agosto. Só que não há previsão ainda de lançamento de uma nova vacina. Nas bases que eu consultei ontem, no mundo todo, hoje a gente tem cerca de 80 programas em andamento para desenvolvimento de vacinas. Desses, apenas 5 hoje estão em fases clínicas. E eu acho que esse número vai aumentar bastante nas próximas semanas, certo? Porque essa informação não causa tanto impacto imediato, mas as pesquisas estão evoluindo. O fato é que não teremos uma vacina tão cedo. E aí vale lembrar, historicamente é importante, a primeira vacina aprovada contra o vírus Ebola levou cerca de 5 anos para o seu desenvolvimento. Foi recentemente aí, um ano e pouco, que foi aprovado e chegou no mercado. Então existe, obviamente, esse tempo que as coisas levam para que o trabalho evolua da maneira correta e possa trazer um bom resultado. Ainda só para a gente encerrar esse assunto aqui agora, a questão da dose suportada, né, por um humano, né, numa determinada medicação, essa dose
que vai eventualmente constar até numa bula, vamos dizer assim, o caso da cloroquina, que é recomendada para malária. Então, assim, existe, quando você adquire o produto, né, especificamente para malária, existe uma dosagem, né? Essa dosagem que está especificada é testada em humanos ou em animais? É testada em humanos. Humanos. Quer dizer, nos dois, na verdade. Primeiro em modelos animais, que é uma das etapas fundamentais, havendo, então, informações que assegurem a segurança da utilização desse princípio ativo, ele vai ser testado depois em humanos, em 3 fases distintas. Fase 1, onde predominantemente você analisa a segurança do medicamento. Primeiro, em indivíduos que são voluntários, que não têm a doença-alvo. Dessa maneira que a gente faz para um novo medicamento, certo? Então você pega um grupo de voluntários e dá lá o princípio ativo para ver se acontece alguma coisa. Claro que isso tudo é controlado, monitorado apropriadamente. Depois, você vai na fase 2 já utilizar uma combinação de pacientes que têm a doença, dependendo do tipo de doença, eles têm vários graus diferentes que você deve considerar, e ainda assim você continua com uma amostragem de pessoas saudáveis para ver a evolução até num tempo maior de aplicação do medicamento. Isso é importante para medicamentos que são utilizados, por exemplo, no tratamento de doenças crônicas. No caso que você menciona, da cloroquina e de seu análogo mais simples, né, quimicamente e menos tóxico, que é a hidroxicloroquina, ela é comercializada no Brasil, isso é de conhecimento de todos nós, nas formas, né, de fosfato de cloroquina e sulfato de hidroxicloroquina. Então, são medicamentos aprovados para tratamento, como você colocou, da malária e também de outras condições inflamatórias, como artrite reumatoide, e condições autoimunes, como o lúpus, né? Então, tem sido utilizado aí em protocolos, em combinações com azitromicina, por exemplo, que é um antibiótico, né? Então, eles vêm sendo utilizados, aí são vários estudos, existe, né, uma polêmica bastante importante aí sobre o assunto, mas o que nós temos ainda é que não há comprovação científica da sua eficácia e da segurança. Isso é fato também. Então, no Brasil, o uso está liberado em hospitais para pacientes críticos e moderados, mas sem estudos conclusivos, né? Isso é o que a gente tem. Eu sei que tem vários estudos aí que estão em andamento, acho que você comenta sobre a dose, isso é importante, porque houve agora, recentemente, o estudo que foi conduzido pela Fiocruz, em Manaus, que utilizou, de fato, doses bastante grandes, que seriam, supostamente, em protocolos, uma dose de ataque inicial que o paciente deveria levar, porque a gente sabe que esses medicamentos, eles têm vários problemas conhecidos, né? São vários efeitos colaterais importantes, e tem, o que é muitas vezes esquecido nas discussões, são as interações medicamentosas, com vários outros medicamentos, principalmente em pacientes que estão, por exemplo, com uma infecção grave, a gente sabe que isso acaba sendo maximizado bastante. E o que preocupa nesse caso é que o histórico não é bom, né? Esses medicamentos, eles já foram testados contra outros vírus. Não é pouca coisa, dengue, zika, chikungunya, ebola, SARS, e também tiveram, Hélio, bons resultados iniciais em laboratório, mas não tiveram sucesso em etapas posteriores em animais e humanos. Eu acho que os estudos clínicos que estão em andamento hoje, não só no Brasil, mas acho que no mundo todo, para avaliar os benefícios reais e os riscos do uso dessas substâncias, não só dessa, não só da cloroquina, hidroxicloroquina, mas de várias outras. Falei, são 40 tratamentos hoje que estão sendo avaliados. Então, eu acho que em todos esses casos é preciso aguardar os resultados, para que a gente, de forma correta e bem informada, possa, então, dizer, de fato, se existe eficácia e segurança para a indicação para esse novo tratamento. Nada justifica, né, correria desenfreada pela compra desses medicamentos. Parece que a Anitta, aí, que você mencionou, já sumiu das farmácias também. Uma coisa impressionante isso, como a nossa população é desinformada e acredita em soluções mágicas, né?
Aconteceu com a cloroquina também, um tempo atrás, mas parece que a Anvisa hoje atuou rapidamente, já proibindo a venda sem a retenção da receita médica, o que é uma boa ação, porque, pelo que eu entendo, as pessoas compram mesmo e usam, como se fosse um pacotinho de bala que você comprou no supermercado e vai depois comer em casa. Não funciona dessa maneira, medicamento é coisa séria, e a gente deve sempre procurar o benefício, né, terapêutico, que todos querem, mas também ter muito cuidado em relação ao risco do uso dessas substâncias. E aí eu te pergunto, você fala tanto dose aí, quanto que essas pessoas tomam por conta própria, famosa automedicação? Isso é um grande risco à saúde das pessoas. Isso não deveria ser de maneira nenhuma incentivado. Você não pode apresentar um medicamento, né? Principalmente se você for uma pessoa que forma a opinião de outras, que tem uma influência, sabe? E você promove, né, o uso indiscriminado, a automedicação, e isso a gente sabe que o resultado é geralmente bastante negativo. Existem manifestações tóxicas, né, que são os efeitos colaterais, no caso dessa substância que a gente está mencionando, são efeitos cardiovasculares diversos, supressão da função miocárdica, arritmias cardíacas, parada cardíaca, tem distúrbios visuais, disfunções renais, hepáticas e problemas também do sistema nervoso central. Então, isso tudo tem que ser controlado, isso sem comentar o problema das interações medicamentosas e também a parte de farmacocinética dessas substâncias, que é bastante particular. Então, por isso, a necessidade de aguardar os estudos para que a gente tenha a comprovação dessas propriedades e chegue a uma conclusão final para a sua utilidade ou não. Para a gente acabar, que a gente já está quase chegando na 1 hora aí de duração, queria que você comentasse, quer dizer, um grande problema nosso hoje, para quem faz pesquisa, é a questão realmente dos reagentes que são necessários para que a gente possa desenvolver os experimentos. Eu acho que nessa área, exatamente, de fármacos, e principalmente agora se fala muito da questão dos testes, né? E que esses testes, para que eles possam ser viabilizados aqui no Brasil, depende de quase que da totalidade de produtos importados. E você sabe, mais do que ninguém, porque atua nessa área, da dificuldade que existe de trazer essa medicação, a questão de impostos altos que incidem sobre isso, o prazo muito longo, o problema da alfândega para poder trazer esses reagentes. Eu queria que você comentasse como isso entrava todo o desenvolvimento e que talvez hoje a ciência podia estar ajudando muito mais se tudo isso tivesse já sido resolvido. Acho que é um ponto perfeito que você menciona, né? Esse, na verdade, é um absurdo, né? Dificuldade que a gente tem para obter reagentes, insumos, demora de importação, burocracia e em vez de ocorrer uma facilitação, né, essas coisas, para que os pesquisadores tenham acesso, então, aos materiais, na verdade, que ele precisa para desenvolver a sua pesquisa, e a gente tem observado em muitos casos, isso se tornar cada vez mais difícil. Acho que agora, né, é preciso, né, que a gente tenha, né, serenidade, para que a ciência, de fato, ela possa nos conduzir, né, aos caminhos seguros e eficazes, por exemplo, bem sucedido no caso dessa pandemia. Eu acho que mais do que nunca as pessoas têm apreciado, de fato, o valor da ciência, o valor, então, da pesquisa médica como um benefício para todos nós. Eu acho que uma coisa importante também, as universidades, os cientistas, os profissionais da saúde estão demonstrando, de fato, a sua importância para a sociedade. Notando, então, pesquisas, ensaios pré-clínicos, ensaios clínicos, conduzindo, então, seus trabalhos com métodos científicos bem estabelecidos, protocolos claros e subordinado a valores éticos. Isso a gente não pode negociar nunca.
E a impressão que eu tenho é que nós vamos ter que depois repensar profundamente para que mudanças sejam feitas. A gente não pode continuar dessa forma, tendo acesso, né, tão limitado, tão difícil, tão burocratizado por aqueles que deveriam nos facilitar o acesso, permitir, de fato, respostas rápidas, e essa é o maior, né? O maior exemplo que nós estamos tendo agora. A humanidade toda está esperando por soluções para diminuir o sofrimento, para salvar vidas, e isso vem da ciência, do trabalho dos cientistas e de uma organização que deve funcionar de forma mais sincronizada, permitindo, então, que os cientistas, de fato, gastem o seu tempo, né, no laboratório, pensando em soluções, fazendo experimentos, discutindo com seus pares e tentando cada vez mais rapidamente trazer essas soluções. A gente ainda está muito atrás disso, não é novidade, não é de agora, mas, infelizmente, é algo que nós temos, eu acho que evoluir. Essa talvez seja uma grande oportunidade para trazer essa discussão. Você coloca isso muito bem, é um ponto essencial. A própria testagem hoje ela fica extremamente limitada, porque não há kit, não há reagente, uma série de coisas que nos coloca, então, numa posição bastante inferior de poder trazer para a nossa população um benefício, né, uma condição muito melhor de saúde pública. E também, assim, para complementar também, eu estive vendo agora, recentemente, vários países, né, estão tentando mudar a estratégia. Várias empresas, até por conta da questão de custo, acabou concentrando toda a produção dessas coisas na China ou na Índia, que são países que têm uma mão de obra muito mais de interesse para aumentar os lucros. E agora eles estão vendo que estão numa situação difícil, porque os únicos que podem ajudar e socorrer são exatamente esses países aí. E que estão agora mudando toda a estratégia de fazer com que os próprios países tenham a produção dentro do próprio país, né? E acho que o Brasil é outra situação como essa também, né? Que hoje se exige muito do cientista, respostas, todos os discursos aí de todos os secretários dizem o seguinte: a solução está na ciência. Só que muita gente da sociedade não entende que a gente não pode dar mais porque a gente nunca teve exatamente esse apoio para poder, talvez, a gente ter esses reagentes dos testes produzidos aqui no Brasil, né? E não há uma política, né, da gente ter as coisas que são fundamentais para a sociedade produzidas também dentro do país, não é isso? Sem dúvida, perfeito. Essa, na verdade, é uma grande oportunidade para a gente crescer, sabe? A gente, no futuro, de fato, investir mais. Está faltando muito investimento em pesquisa, em educação, na ciência, né? A gente vem sofrendo, e nós temos que pensar nas nossas próximas gerações, nos nossos jovens, para que eles tenham, de fato, mais condições, melhores oportunidades para contribuir nesses aspectos que a gente observa hoje, que são tão importantes, né? Sem saúde, sem educação, sem ciência, a vida ela vai ficar muito mais difícil no decorrer aí desse século, com várias coisas que podem ainda aparecer, e se a gente não estiver melhor preparado, numa oportunidade futura, o sofrimento talvez seja maior. Então está na hora, né, os nossos dirigentes, governantes, pensarem, né, refletirem melhor sobre o assunto, criando políticas realmente robustas, a longo prazo, que possam, então, sedimentar condições de trabalho e criar realmente um histórico que possa evoluir e trazer boas soluções aí para o futuro. Esse é um grande desafio que a gente tem. Bom, Adriano, queria mais uma vez, então, agradecer imensamente aí essa aula que você deu. Eu acho que cobriu exatamente tudo que a gente tinha planejado para essa sua palestra, né? A questão da desinfecção, a questão das drogas, e eu acho que, com certeza, todas as pessoas que, naturalmente, puderam estar assistindo ao vivo, eu quero lembrar a todos que esse vídeo ele vai ser editado, a gente vai disponibilizar também novamente
a gravação para quem não pôde assistir ao vivo, né? Ela vai ser disponibilizada. E queria, então, finalmente passar a palavra para tuas considerações finais e agradecendo mais uma vez. Também quero agradecer a oportunidade, foi muito interessante aí a nossa conversa e abordar, né, vários assuntos que são de interesse de todos hoje, né? E lembrar agora, para finalizar, bater numa tecla importante, né? A ciência, ela não pode gerar ilusões. Ela deve levar ao entendimento e à compreensão com base em evidências científicas. Isso é muito importante, foi no passado, é no presente, será para o futuro. E é dessa forma que nós devemos trabalhar, devemos focar realmente em fazer a pesquisa da forma que ela deve ser feita, com valores éticos sempre mais altos possíveis e dessa forma que eu queria me despedir, agradecendo mais uma vez aí pela oportunidade. Ok, então, pessoal, eu agradeço aí a audiência e esperamos em breve, semana que vem a gente já tem programado mais 2 dessas palestras e a gente vai divulgar. Agradeço a presença de todos e até a próxima. Um abraço a todos.